Olá pessoal, eu sou Alice Soares, atuo na equipe de qualidade da Fortix e nesse vídeo você vai aprender como integrar a plataforma com IBM Watson, entendendo como utilizar o processamento de linguagem natural na plataforma SZ-Chat. No fluxo de atendimento do SZ-Chat, nós temos o componente NLP, processamento de linguagem natural. Esse componente, para ser utilizado na plataforma, precisa que você tenha integração com algum motor aí que tenha essa inteligência cognitiva. Atualmente, as duas opções disponíveis no SZ-Chat é o Google Dialogflow e IBM Watson. Então, nesse vídeo, nós vamos entender como integrar e como utilizar o IBM Watson na plataforma SZ-Chat. O processamento de linguagem natural funciona basicamente dessa forma. Você vai configurar intenções. Quais são as intenções do meu cliente quando ele entra em contato comigo? No caso do nosso exemplo, nós vamos simular um atendimento em uma pizzaria. Então, o meu cliente, ele quer fazer o pedido dele, ele quer perguntar sobre o cardápio, e você vai treinar esse assistente, esse agente virtual com as possíveis frases do teu cliente. Então, quando você configura todas essas intenções, quando o teu cliente chega e coloca "quero pedir uma pizza", ele vai entender isso aqui, essa mensagem se encaixa na intenção pizza. E aí ele vai dar a resposta ou o direcionamento conforme a configuração que você fez dentro dessa intenção. Então, é para detectar a intenção do cliente por meio da mensagem encaminhada. Então, vou mostrar aqui na prática um fluxo para que vocês entendam o que nós vamos aprender a configurar hoje. Então, eu estou aqui no WebChat, poderia ser qualquer outro canal, mas eu escolhi esse. Iniciei aqui o atendimento, recebi uma mensagem: "Olá, sou Alice, sua assistente virtual". Então, essa mensagem aqui eu configurei dentro do próprio IBM Watson. Não é nenhuma mensagem que eu coloquei no fluxo do SZ-Chat. Lá dentro mesmo, você consegue colocar respostas dentro ali dos diálogos, depois a gente vai entender mais sobre isso. Esse menu é um menu da plataforma. É interessante você dar um direcionamento para o cliente, né? Às vezes ele está falando com você, ele não sabe que produtos são ofertados, eles não sabem todos os serviços, o que ele pode perguntar, o que ele vai ter ali de possibilidade nesse canal de atendimento. Então eu acho interessante colocar o menu. Eu coloquei aqui um exemplo com duas opções: cardápio e fazer o pedido. E aí ele pode digitar um ou dois dentro dessas opções. No meu caso, eu vou mostrar aqui uma possibilidade, eu não vou colocar nenhum, nem dois. Eu vou colocar aqui pizza. Nesse caso eu coloquei pizza e a plataforma já perguntou qual o sabor da pizza. Por que nesse caso não retornou, visto que é o menu que a gente já conhece, por que não retornou uma mensagem válida, por exemplo? Quando a gente vai configurar o menu lá no fluxo, nós temos duas opções quando o cliente encaminha uma mensagem válida. A gente pode encaminhar esse cliente para uma equipe, para que ele tenha um atendimento humano, ou então eu posso encaminhar o cliente para o NLP, quando você possui na sua plataforma. Foi o que eu fiz. Eu encaminhei o cliente para o NLP. Então, eu encaminhei uma resposta inválida, mas ele pegou essa resposta e encaminhou para o NLP. Chegando no NLP, eu tenho uma intenção que se encaixa com essa mensagem. Então, foi para a opção de pedido, foi para a intenção de pedido. E aqui ele perguntou qual o sabor da pizza, eu vou colocar queijo. Perguntou qual o tamanho, pequena, média ou grande, eu vou colocar P. Então, vejam que ele aceitou eu colocar P, eu não precisei colocar pequena, tá? Mas na hora que eu for configurar, a gente vai entender. Mas prestem atenção nesses detalhes, porque depois a gente vai entender o porquê, porque você consegue colocar ali sinônimos, né, aceitos também. E aqui qual a borda, eu quero sem borda, então vou colocar, aqui ele colocou como nenhum a opção, eu vou colocar sem borda. E aqui eu recebi a mensagem de retorno com o meu pedido anotado, uma pizza pequena de queijo e borda sem recheio. Segundo exemplo, vamos supor que eu sou uma cliente fiel que pede toda semana, então já sei o meu preferido, já sei o cardápio. Eu encaminhei a mensagem dizendo que eu queria uma pizza de frango pequena. Eu não sei se vocês prestaram atenção, mas os requisitos necessários para concluir o pedido são o sabor da pizza, o tamanho da pizza e se ela vai ter borda recheada ou não.
Então nessa mensagem eu coloquei apenas o sabor e o tamanho. Essas informações foram armazenadas e ele me retornou aqui perguntando a borda, que foi aquilo que eu não informei. Então eu vou colocar aqui a borda. Coloquei a borda que eu desejo e o pedido foi realizado com sucesso. Pedido anotado, uma pizza pequena de frango e borda com recheio de cheddar. Então vamos lá entender como realizar a configuração. É uma integração. Como toda e qualquer integração, existem requisitos. Onde é que nós vamos inserir esses requisitos e quais requisitos são esses? Então aqui no canto esquerdo eu vou clicar em configurações e dentro de configurações eu vou buscar por inteligência artificial. Dentro de inteligência artificial nós temos aqui a aba de NLP. Eu vou no canto inferior direito para realizar um novo cadastro. Você escolhe o nome da sua preferência, vou colocar ali esse vídeo, e você precisa escolher o tipo. Então aqui estão as credenciais necessárias, que é a chave da API e a URL. Onde vocês vão obter essas informações? Lá no IBM Cloud. Esse link vai estar na descrição do vídeo, mas também eu vou colocar na descrição do vídeo o link de uma documentação que está na área do cliente, onde tem todo o passo a passo de como é que vocês conseguem criar uma conta e conseguem obter essa chave. Eu já tenho a minha conta, eu vou me autenticar, mas na documentação tem todo o passo a passo de como criar a conta. Então eu já me autentiquei, vou no canto superior esquerdo, vou clicar aqui para expandir a visualização do menu, vou descer até localizar Watson e vou selecionar. Vou descer aqui para localizar o que eu já havia criado, que é o Alice. Lembrando que na documentação tem todo o passo a passo de criação. Então aqui, como eu já tinha criado, eu vou só clicar para gerenciar. E eu tenho aqui as minhas credenciais, a chave da API e a URL. Então eu vou inserir essas informações na plataforma. Já coloquei aqui no SZ Chat as informações, eu vou clicar no canto inferior direito para salvar. Então seria basicamente o meu agente virtual. Eu vou configurar agora um agente virtual para a pizzaria. Eu quero um ambiente ali onde eu vou colocar as intenções que eu vou utilizar na pizzaria. Então aqui eu posso selecionar para criar um novo, ou então eu posso selecionar aqui para visualizar os já existentes, que é justamente aquele exemplo que eu mostrei para vocês, ele já está configurado. Uma observação é que nós não vamos fazer as configurações dentro do site da IBM, nós vamos fazer as configurações aqui dentro do SZ Chat. A integração foi feita de uma forma que a plataforma vai funcionar como um espelho. Então aqui a gente vai conseguir configurar as informações e elas vão ser inseridas lá no site da IBM. Mas o inverso também é válido. Eu posso ir lá no Watson, colocar as configurações e essas configurações vão aparecer aqui na plataforma, vai funcionar como um espelho. Então se eu pegar aqui esse que já é existente, se ele já tiver intenções configuradas, essas intenções vão aparecer aqui na plataforma, mas quero configurar um do zero com vocês. E vou salvar no canto inferior direito. Status concluído, porque não tem nenhuma etapa pendente e a gente já pode iniciar as configurações. Vou na coluna de ações e vou selecionar. Dentro da coluna de ações, o que eu tenho disponível? Intenções, entidades e diálogos. Vamos começar com as intenções. Então aqui as intenções são basicamente quais são as intenções do meu cliente quando ele entra em contato comigo, quais são os objetivos dele. Então vou no canto inferior direito para realizar um novo cadastro, vou colocar o nome dessa intenção como pedido. Descrição, fica a escolha de vocês, é opcional, então não vou inserir. E aqui as frases de treinamento. As frases de treinamento são as possíveis frases dos clientes. Que mensagens que os meus clientes vão digitar, encaminhar, que eu quero que direcione aqui para a intenção pedido. Então pode ser, por exemplo, quero uma pizza, me vê uma pizza, quero fazer meu pedido. Então o que vai fazer com que o seu processamento de linguagem natural seja eficaz é o treinamento, são as frases de treinamento. Porque pode ser que seu cliente chegue e não coloque especificamente eu quero uma pizza. Ele pode colocar, me vê uma de mussarela. E quando a gente fala também de muitas intenções, aqui a gente vai trabalhar com poucas intenções. Mas quando a gente trabalha com muitas intenções, é importante ter
também esse cuidado nas frases de treinamento, haver uma curadoria nesse fluxo para ver se ele está realmente fluindo da forma correta, para que o cliente seja encaminhado para as intenções desejadas e até para que ele seja encaminhado para, de fato, alguma intenção. Então, seguindo a mesma lógica, eu fiz outras intenções, eu criei outras intenções. Uma intenção de saudação, vou colocar aqui para vocês verem. Quando o meu cliente colocar iniciar, oi, olá, então eu coloquei apenas essas frases, e de cardápio também, porque meu cliente nesse cenário pode chegar pedindo um cardápio. Então eu coloquei cardápio, quero um cardápio, quais as opções de pizza, quais os sabores, porque às vezes o cliente ele chega aí falando de várias formas diferentes, mas que a intenção dele é ver o cardápio. Então são esses pontos que precisam ser observados no momento da configuração do seu fluxo, das suas intenções. Então eu fiz apenas essas 3 intenções, mas caberiam aqui várias outras intenções, mas nós vamos utilizar apenas essas nesse exemplo. Então, intenções configuradas, mas agora que respostas meu cliente terá, que direcionamentos ele terá quando ele se encaixar em uma dessas intenções. Então, para isso, nós vamos em diálogo. E aqui dentro de diálogo, nós vamos justamente configurar qual vai ser o retorno que o cliente terá quando ele se encaixar em uma das intenções. Vou no canto inferior direito para adicionar um novo diálogo. Título da preferência de vocês. Eu vou colocar pedido também, o nome do diálogo. Coloquei pedido traço pizza. E a intenção. Que intenção que vai direcionar o cliente para esse diálogo? E a intenção pedido. Diálogo anterior. Se vocês forem lá dentro do site lá da IBM, eu cliquei naquela hora em gerenciar, dessa vez eu vou clicar aqui em abrir. Vou clicar aqui no canto esquerdo, em skills. E vou escolher o que eu estou aqui utilizando, o teste Alice, que foi o que eu já configurei anteriormente. E no canto esquerdo eu vou clicar aqui em diálogo. Então vocês veem aqui que o diálogo ele tem uma ordem. Para que serve essa ordem? Essa ordem é a ordem de consulta. Então, um exemplo. O cliente colocou que desejava uma pizza. A pizza se encaixa no pedido. O pedido não está no primeiro diálogo. O primeiro diálogo é de saudação. E ele vai pular para o segundo diálogo, que é o diálogo pedido pizza. E ele tem ali a intenção pedido. Então, vai se encaixar no segundo cenário. Não vai, nesse exemplo que nós vamos fazer aqui, não vai influenciar a ordem, né? Porque a gente até viu que o cliente pode aí seguir caminhos distintos, então nesse caso não vai influenciar a ordem. Mas eu estou mostrando para vocês porque é justamente para isso que serve o campo diálogo anterior. Você definir quem é que veio antes vai servir para definir a ordem que ficará dentro do IBM Watson. Porque, como eu já havia mencionado, o SZ Chat é um espelho, então vai ficar a configuração lá. Então aqui você preenche conforme a sua preferência. Eu coloquei a saudação e agora você precisa colocar as respostas. Então, quando o meu cliente se encaixar nesse pedido pizza, quais são as respostas que ele terá? Vou colocar aqui OK, pedido realizado. Por enquanto, eu vou deixar aqui essa mensagem OK, pedido realizado. Vou explicar aqui outra coisa para vocês. Eu consigo inserir uma outra mensagem. Eu coloquei aqui mensagem teste. Essas mensagens elas vão ser encaminhadas para o cliente de forma aleatória. Alguns clientes vão receber essa primeira, OK, pedido realizado. Alguns clientes vão receber a segunda, que vai ser a mensagem teste. Mas eu posso adicionar uma nova mensagem. Então, vou clicar aqui. E aí eu consigo adicionar uma nova mensagem, que é a mensagem teste 2. Então o cliente ele vai receber uma das mensagens do primeiro grupo, que vão ficar sendo encaminhadas de forma intercalada, e eles vão receber essa segunda mensagem sempre, visto que tá só ela, tá? Mas eles vão receber uma mensagem do primeiro grupo, uma mensagem do segundo grupo. Se vocês colocarem outros grupos de mensagens, o cliente sempre vai receber uma mensagem de cada grupo. E essas setas, elas servem para mudar a ordem. Então, essa de teste, eu não quero mais que ela seja a segunda, essa de teste 2, esse segundo grupo. Eu quero que ele seja o primeiro. Então, posso mover para cima. E aqui, a teste 2 veio para cima. Mas eu posso descer ela e vice-versa. Então, eu posso movimentar depois que eu configurar. Mas, no caso, eu vou excluir.
Então aqui, se você desejar, você pode utilizar a intenção para identificar o desejo do cliente, encaminhar aqui para o diálogo e dentro do diálogo você colocar: estamos encaminhando você para o atendimento comercial. Salvo e lá no fluxo eu utilizo o componente equipe para direcionar o cliente para o atendimento humano. Porém, vocês viram lá que o processamento de linguagem natural que realizou o atendimento foi ele que colheu as informações necessárias para o pedido. Então, lá no meu fluxo de exemplo, o próprio NLP que fez o pedido. Então, nesse caso, como é que vai funcionar? Como é que eu vou armazenar essas informações? Como é que eu vou perguntar essas informações? Então, nesse caso, nós vamos precisar configurar slots. Então, vou clicar aqui para habilitar para configurar. E para isso, eu vou precisar de entidades. Então, as entidades, elas são informações do usuário que são relevantes para o propósito dele, para o objetivo do usuário. Então, no caso do objetivo dele é realizar o pedido. Para realizar o pedido, eu preciso saber ali o sabor da pizza, o tamanho da pizza, se ela tem borda ou não. Então, vou mostrar para vocês como configurar as entidades. Então, você pode salvar a intenção para dar continuidade depois da configuração.